Fala galera, beleza? A taxa Selic subiu para 13,25. E agora? Será que eu devo me preocupar com isso? Então, se você tem investimento, empréstimo ou até mesmo só quer entender como isso impacta no seu bolso, fica nesse vídeo aí que a gente vai conversar sobre isso. Com esse aumento da taxa Selic, existem os dois lados e você pode estar participando deles. Por exemplo, se você tem investimento, o aumento dos juros pode ser interessante, tanto para investir mais em renda fixa, quanto fazer alguns aportes em renda variável. Mas, se você tem um financiamento, um empréstimo ou até mesmo vai no mercado, esse aumento pode estar trazendo alguns sinais perigosos que a gente precisa ficar de olho. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a taxa Selic, ela na verdade é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação no nosso país. Então, se a taxa Selic ela está subindo, significa que a gente precisa olhar para a inflação também, porque isso é uma tentativa de segurar o crescimento da inflação. E o crescimento da inflação nada mais é que o aumento dos preços de consumo. Então, se a gente vai no mercado e percebe que os alimentos estão 10%, 15% mais caros, isso significa que a inflação está aumentando. E a Selic é justamente utilizada para não deixar essa inflação subir demais. Um exemplo prático é a compra de celular. Se você for na loja comprar um celular parcelado e os juros estiverem baixos, a parcela pode ser menor e aí mais gente vai querer comprar aquele celular. Agora, se os juros estiverem muito altos, a parcela também pode ficar alta e aí menos pessoas vão comprar aquele celular, o que vai fazer com que o preço do celular não suba tanto, porque tem menos gente comprando. Então é esse movimento que os juros da taxa Selic faz para segurar o preço dos produtos aqui no país. Agora, quando se trata de investimento, a história é outra. O cenário fica muito mais atraente. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro na renda fixa, seja Tesouro Direto ou CDB, significa que esse dinheiro vai render ainda mais do que já estava rendendo antes. Agora, se eu invisto em renda variável, ações, fundos imobiliários, eu tenho que ficar esperto por um detalhe. Por quê? Porque as ações que eu já tenho, talvez elas caiam, mas pode ser uma ótima oportunidade para aumentar ainda mais as suas cotas em outras ações que estarão em queda por conta desse aumento de juros. E isso pode ser uma oportunidade porque o bom mesmo é comprar as ações quando elas estão em baixa, não em alta. Pois, por exemplo, se antes o investidor ele estava recebendo 12,25% ao ano em renda fixa e agora ele passou a aumentar a 1% garantido, alguns investidores podem tirar o seu dinheiro da bolsa de valores e passar para a renda fixa, o que faz com que as bolsas caiam. E esse pode ser um bom momento para adquirir novas cotas de ações. Eu gostaria de ressaltar aqui que isso não é uma indicação de investimento. Isso é uma mera visão minha que eu estou passando para vocês e estou utilizando aqui no meu dia a dia. Agora, se você está pensando em pegar empréstimo ou financiamento, esse pode não ser um bom momento, porque com a alta da taxa da Selic, os bancos também precisam botar uma taxa ainda mais alta para que eles tenham lucro na hora de emprestar o dinheiro para você. Então, se por exemplo, se na hora de financiar um carro, o financiamento teria uma taxa de 1,2% ao mês, agora ele pode ter uma taxa de 2% ao mês. E isso faz você pagar milhares de reais no final do contrato, o que desanima os compradores e faz com que o preço dos carros dê uma desacelerada, que é justamente o que a alta da taxa da Selic quer provocar. Mas e aí, no dia a dia, será que a gente já nota essa diferença logo de cara? Por exemplo, quando a gente vai no mercado e a gente sente que os preços estão subindo, é muito rápido, de um dia para o outro eles mudam a etiqueta do produto e a gente vê que está mais caro. Porém, com essa ideia de segurar os preços, o resultado ele demora um pouco mais para acontecer. Então os preços dos produtos, tanto alimentares como eletrônicos, pode continuar ainda um pouco alto e ser reduzido ao longo do tempo. E a redução pode não ser tão grande, porque lembra, a ideia da taxa Selic é justamente segurar a alta dos preços e não fazer eles baixarem. Então, se você está olhando pelo lado do investidor, talvez agora seja uma hora boa para investir um pouco mais em renda fixa e pensar nos aportes em ações que estejam em queda. Mas, se você está precisando de crédito, seja para comprar uma casa ou para comprar um carro, infelizmente eu sinto lhe dizer que talvez não seja uma boa hora, pois os juros estão muito altos. Agora, se você está preocupado com os preços no seu dia a dia, tanto no mercado como em outros comércios, infelizmente esses preços vão demorar um pouco para se estabilizar, mas o importante é que eles não vão continuar subindo. Mas e aí? Me conta aí nos comentários como essa taxa Selic mais te afeta.
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e eu vou deixar um vídeo aqui no card para você que está procurando financiamento agora conseguir economizar uma bela grana.